Amém. Com a palavra, pastor Ronald Rivas. Glória a Jesus, aleluia. Saúdo aos amados com a paz do Senhor. Por favor, irmãos, vamos abrir em Gálatas, capítulo 4. A epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Eu vou fazer a leitura, amém? Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 4. Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Pode sentar-se, por favor. Esse texto, irmãos, é muito lindo, porque nós estamos falando da vinda de Cristo a esta terra. A segunda pessoa a se apresentar, a segunda pessoa da Trindade a se apresentar para a humanidade. E quando nós pensamos na vinda de Cristo, do Verbo se fazer carne, nós percebemos como Deus, Ele é um excelente planejador. Lá desde Gênesis, desde o princípio, Ele já planejou o tempo certo, o local certo, onde Ele iria se manifestar. O texto bíblico nos diz aqui, no versículo 4, que vindo a plenitude do tempo, ou seja, o tempo certo, o tempo exato, não um segundo a mais nem a menos, mas o tempo certo, vindo a plenitude do tempo. É interessante como Deus trabalha, irmãos. Quando nós lemos a história bíblica, vamos perceber que Deus faz uma promessa a um homem chamado Abraão, e este homem vai para o Egito, a sua geração, e aquela geração cresce no Egito, e depois eles sobem para Canaã, depois são levados em cativeiro para a Babilônia. Depois de um tempo na Babilônia, eles voltam debaixo do Império Medo-Persa, e depois ficam debaixo de um jugo do Império Grego, e agora estão debaixo do Império Romano. Eu estou citando essa sequência, porque é nessa sequência que Deus vai trabalhando. Deus escolheu alguém, Deus escolheu um povo, mas Ele vai trabalhar nesse povo. Ele vai fazer que este povo amadureça, para que se manifeste aquilo que Ele planejou. E eu quero colocar isto na nossa vida. Deus tem promessas para cada um, mas Deus tem um plano a desenvolver na vida de cada um. Deus não simplesmente Ele vai nos dar a bênção, se nós não estamos preparados para administrar a bênção. Jesus, Ele veio no tempo certo. Deus entregou a lei, os oráculos para Israel. E lá na sinagoga, os ensinou a ter um relacionamento próximo com Deus. Lá na Babilônia começam as sinagogas.
E depois, debaixo do Império Medo-Persa, eles aprendem a interpretação textual. E dentro do Império Grego é traduzido a Bíblia, que já estava pronta do Antigo Testamento, para uma língua universal da época, a língua grega. Veja, há um trabalhar, há um plano se desenvolvendo, para que o Cristo viesse no período dos romanos. No período dos romanos, existe uma questão psicológica. Existe uma questão que havia um rei, um César. E este César era rei dos reis. E quando Jesus nasce, esta compreensão de um rei sobre todos os outros reis já existe na mentalidade dos povos. E justamente é isto, Jesus vai vir como o rei dos reis. Existe um plano desenvolvendo. Deus não trabalha sem um plano. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, que quando Jesus Cristo entra na sinagoga, ele é dado o livro, né? A Bíblia do profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, e ele lê o que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu estas escrituras aos vossos ouvidos. Olha só, agora a pergunta é: Jesus não conhecia esta palavra de promessa que se referia a ele muito antes? Quando ele tinha 12 anos, diz a Bíblia que ele já discutia com alguns líderes religiosos acerca das Escrituras. Então, pelo menos com 12 anos de idade, ele já conhece esse texto do profeta Isaías, que ele seria o ungido. Mas veja que Jesus não reivindica a palavra da promessa para ele antes do tempo. Ele sabia que estava escrito isto, e ele sabe que essa escritura se refere a ele, mas ele não toma posse antecipadamente. Ele espera o tempo do Pai. E agora ele disse, ao ler esse texto, ele disse: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Eu não sei que promessa você tem de Deus. Eu não sei que promessa você leu na Bíblia e você está tentando tomar posse. Mas um conselho de amigo: ore para que Deus te dê discernimento se é o tempo de Deus. Porque há um tempo para todas as coisas determinadas por Deus. Você pode ser o homem mais fiel, a mulher mais fiel, o crente mais fiel. Como diz o Salmos número 1, você pode estar plantado junto à corrente das águas. Você pode meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Mas, diz o texto, no versículo 3, a árvore dará o seu fruto no devido tempo. O fruto não vem antecipado. Não é a minha oração, não é o meu jejum, não é a minha dedicação que vai apressar a promessa de Deus na minha vida. Muito obrigado. Não. Há um tempo de Deus. O Senhor Jesus esperou seu próprio tempo. Então nós também devemos esperar nosso tempo.
Alguém disse, assim como o homem quer um tempo, o tempo também quer seu homem. Gálatas 4, voltamos. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Aleluias. Pense no teu tempo. Por que estáis ansiosos, disse o Senhor? Por que estás ansioso? Nós temos ansiedade. Acabou o ano, e eu tinha um plano, e não deu certo. Eu queria conquistar, não conquistei. Calma. Há um tempo determinado para todas as coisas. Agora o que interessa é uma atitude interna. Veja, Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. Olha só, qual foi a função aqui? Por que Jesus veio? Disse que enquanto o herdeiro é criança, não tem diferença do servo, é igual a um servo. Mas quando o herdeiro cresce, ele toma posse da herança. Ou seja, enquanto o herdeiro não amadurece, não pode tomar posse da herança. Existe o tempo de Deus, mas também existe o meu papel. Eu estou maduro, eu cresci, eu estou pronto para assumir minha posição de filho. A questão posição de filho aqui tem a ver com a questão interna, é a atitude da pessoa herdeira em relação ao pai. Veja, se a minha atitude é infantil, se eu não sei me comportar como gente grande, Paulo disse que quando era criança, fazia as coisas de criança. Agora que sou adulto, deixei de lado as coisas de criança. Paulo está dizendo, enquanto vocês servirem a Deus como servos, olha só, enquanto servirem a Deus como servos, por obrigação, por dever, por medo de ir ao inferno, ainda são crianças. Porque vocês não estão servindo a Deus como filhos. Porque quando servimos a Deus como filhos, o servimos por amor. Servimos a Ele sabendo que quanto mais trabalhamos para Ele, a nossa herança aumenta. Porque nós já entendemos, somos adultos, porque sabemos que a herança do Pai é nossa. E trabalhar para Ele é trabalhar para nós. Paulo está dizendo, olha, vós sois filhos. Agora é a afirmativa de Paulo. Está dizendo, parem de agir como crianças, parem de agir como servos, tomem postura de filhos. A postura é que interessa. Porque às vezes as pessoas têm idade, mas não têm maturidade, não têm postura de filhos. E Paulo está dizendo isso, vós sois filhos, parem de se olhar no espelho e dizer, quem sou eu? Eu não mereço, eu não posso. Paulo está dizendo, para com isso. Olha para o espelho e diga, eu sou filho. Eu sou filho. O Espírito que o Senhor nos deu clama dentro de nós, nos dá o direito de dizer, Abba, Pai, eu sou filho. Diz, de sorte que já não és escravo, você não é servo. O filho pródigo, quando ele voltou para casa, ele voltou consciente que ele não era escravo, era filho. E o pai lhe deu o anel e fez a festa, porque o filho deixou a casa, porque tinha uma mentalidade de escravo. Quando ele voltou, tinha uma mentalidade de filho. Enquanto nós não tivermos mentalidade de filho,
não podemos tomar a herança, não podemos tomar posse da herança. Deus está aqui. Agora, como eu estou diante dele? Tenho certeza absoluta que em 2019 Deus tem bênçãos para você. Agora, você está preparado para ela? Não basta nós querer a bênção. Precisamos estar preparados para tomar posse da bênção. Amém? Deus te abençoe, os amados. Obrigado, pastor.